E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Touro Investidor. Quem está falando com vocês aqui é Igor. E neste vídeo eu vou explicar um pouco sobre a parte teórica de fundo de investimento imobiliário, tá? Essa é uma parte teórica. No segundo vídeo a gente vai ver os indicadores para tomar as melhores decisões. Mas vamos lá. O que é um fundo de investimento imobiliário, que tem a sigla aí FII, né? Nada mais é o que? É quando várias pessoas se juntam com os seus dinheirinhos para comprar um imóvel, por exemplo, um imóvel físico, um prédio, um galpão logístico e etc. Por exemplo, eu, você, fulano, ciclano, junta os seus dinheirinhos e passa esse dinheiro para um gestor especializado. Esse gestor ele vai tomar as melhores decisões para investir esse dinheiro, para comprar ali um prédio, um galpão logístico, ou investir aí também em renda fixa, né? Em títulos de renda fixa atrelada aí ao setor imobiliário. Eu já vou te explicar aqui melhor. Vamos aí ao próximo quadro. Então vamos lá. Como o cotista ele ganha dinheiro, né? Aí no fundo imobiliário. Por exemplo, quando o cotista, quem investe em fundo imobiliário primeiro, ele é chamado de cotista, tá? Para os fundos imobiliários. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, você vira um cotista, um dos donos daquele fundo. Então, existem duas formas de ganhar dinheiro aí nesse setor de investimento. A primeira forma é pela distribuição de rendimentos, que é chamados também dos dividendos. O que é os dividendos? Vamos ver aqui um pouquinho, eu explico um pouco mais. Então, são os lucros obtidos pelo fundo, principalmente com o aluguel dos imóveis. Por exemplo, pessoal, vamos parar aqui um pouco. Você tem ali uma casa e você bota aquela casa para alugar. Então, o inquilino, todo mês, ele vai te pagar ali o aluguel. A mesma coisa acontece aqui nos fundos imobiliários. Quando o fundo ele tem um imóvel físico, as empresas que vão utilizar aquele imóvel, todo mês ela vai pagar aí o aluguel. Outra forma também aqui é sobre os juros dos títulos de papel. Isso aqui a gente vai explicar um pouco mais nos quadros aí à frente para você entender um pouco melhor, tá? Então, são distribuídos periodicamente aos cotistas, geralmente todos os meses. Ou seja, todos os meses, né, você vai receber ali esses dividendos na sua conta que vai cair quando o fundo imobiliário pagar. Então, o fundo imobiliário, normalmente ele paga todos os meses aí os dividendos, que são os aluguéis ou os juros desses títulos de papel que as empresas vão pagar ali a você, investidor. E a segunda forma de ganhar aí investindo em fundo imobiliário é pela valorização das cotas, assim como das ações. Então vamos entender aqui um pouco mais. As cotas dos fundos de investimento imobiliário são negociadas na Bolsa de Valores, que é a B3, de forma semelhante às ações. Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que você comprou aí um fundo de investimento imobiliário por R$10 e vendeu no futuro, né, por R$15. Então você obteve, nesse caso, um ganho, um lucro de R$5 por cota, ou seja, por cada cota de R$10 que você comprou, você ganhou ali R$5 de lucro. Então essa é outra forma de ganhar aí com as cotas, os fundos imobiliários, é pela valorização das cotas, tá? Então vamos passar para o próximo quadro, as vantagens dos fundos de investimento imobiliário. A primeira vantagem de se investir em um fundo de investimento imobiliário é a acessibilidade. Como eu havia falado, existem fundos que têm de R$10, menos de R$10, R$100. Então é muito barato. Com apenas R$10 você já consegue ser um cotista, um dos donos de imóveis, de galpões logísticos, né? De vários imóveis aí pelo Brasil e ganhar com isso, tá? Então é muito acessível. Renda mensal, ou seja, os fundos imobiliários, ele vai te pagar aí todo mês. Todo mês você vai ganhar ali os seus dividendos, né? Que são os aluguéis, como a gente havia explicado ali anteriormente. E tem a questão aqui também da isenção do imposto de renda nos rendimentos, ou seja, nos dividendos, aqueles aluguéis, né?
Então, quando você recebe o aluguel ali de um fundo, quando ele te paga todo mês, atualmente ele está livre de imposto de renda. Você não paga imposto sobre os dividendos. Aí aqui eu coloquei uma nota, né? Que o ganho de capital na venda das cotas, que é o lucro, aí sim ele é tributado em 20%. Então vamos entender essa parte aqui um pouco mais. Eu vou voltar ao slide anterior. Vamos aqui ao nosso exemplo aqui do final. Lembra da cota que a gente tinha comprado aqui a R$10 e depois a gente vendeu a R$15 e obteve um lucro de R$5 por cada cota? Então, nesse lucro, apenas quando você vende com lucro a sua cota, o seu fundo imobiliário, se você vender com lucro, aí sim você vai ter que tirar 20% do lucro. Nesse caso aqui, teria que tirar, nesse exemplo, 20% dos R$5, né? Por cota. Então, aí a depender do valor que você teve ali o lucro, né? Depender do seu lucro, aí você tem que fazer ali, tirar 20%, gerar aí futuramente a DARF. Mas assim, futuramente, pessoal, a gente vai postar vídeos, né? Explicando mais sobre isso. A gente vai investir aqui no canal em fundos imobiliários e quando a gente vender e tiver lucro, a gente também vai gerar DARF, vai ensinar a gerar a DARF, a calcular esses impostos, tá? E fazer aí o pagamento também. E eu coloquei aqui em amarelo como destaque, né? Que para fundos imobiliários emitidos a partir de 1º de janeiro de 2026 será de 17,5%. No caso, o imposto será de 17,5%. Mas isso aqui, se eu não me engano, ele ainda está em tramitação aí no Congresso para ser aprovado, assim também como a possível taxação dos rendimentos, ou seja, os dividendos aí dos fundos imobiliários, que atualmente não é. Então, futuramente, em 2026, caso seja aprovado, né, a gente vai fazer outro vídeo explicando um pouco mais detalhado sobre essa questão aí dos impostos dos fundos imobiliários, tá bom? Mas vamos lá, passa para a próxima vantagem, que é a diversificação. Quando você investe em um fundo imobiliário, normalmente um fundo imobiliário, por exemplo, aí de tijolo, que a gente vai ver já alguns tipos de fundos imobiliários, ele vai ter vários imóveis. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, você não está investindo em só um imóvel, está investindo em vários imóveis, vários prédios, vários galpões logísticos, né? Então é uma diversificação. E também tem aqui a gestão profissional, a questão da gestão profissional. Quando se investe em um fundo imobiliário, você não tem aquela preocupação de você mesmo gerir aquele imóvel. Vai ter um gestor profissional, que normalmente é uma empresa, um grupo de pessoas que vão administrar, tomar as decisões aí financeiras, as maiores decisões para o fundo. É eles que vão alugar, vão ter essas questões aí dos inquilinos, vão comprar os imóveis em locais, em bons locais, aí, bons imóveis, são eles que vão fazer todo esse trabalho, tá? Então você não tem esse trabalho, você tem o trabalho apenas de investir todo mês ali nos fundos, comprar e com o passar do tempo ali recebendo os seus dividendos, tá? E valorizando, né, aquele seu investimento, tá bom, pessoal? Então é muito bom aí, né, para você investir, ficar aí sem, digamos que sem preocupação, tá? Porque tem um gestor profissional que ele vai ficar ali responsável, tá bom? Outra questão aqui também é a questão da liquidez. O que é a liquidez? Você pode vender, comprar e vender ali os imóveis, né, os fundos imobiliários, basicamente a qualquer momento, né? Desde que a bolsa, no momento ali que a bolsa esteja aberta, né? De segunda a sexta-feira, né? Ali no horário comercial, você consegue aí fazer a compra e venda ali dos seus imóveis, a depender aí do seu banco, da sua corretora, em 1, 2 dias o dinheiro já está na conta. Coisa que não acontece caso você tenha aí um imóvel físico. Para você muitas vezes vender um imóvel físico pode demorar até anos, né? Já que nos fundos imobiliários não. Ali 1, 2 dias, até no mesmo dia o dinheiro ele já está na sua conta. Então ele tem muita liquidez. Então vamos passar aqui para o próximo slide, que a gente vai ver agora os tipos de fundos
imobiliários. Existem vários tipos de fundos imobiliários, então a gente vai pegar aqui os principais, tá? Primeiro são os fundos de tijolo. Aí eu dividi aqui para essa explicação em dois focos, né? Tem aqui o foco de investimento e a fonte de renda principal. Então, o fundo de tijolo, ele tem como foco de investimento imóveis físicos, como prédios, shoppings, galpões, ou seja, imóveis físicos. Por isso que ele é fundo de tijolo, que dá a entender que é uma coisa fixa, uma coisa física, né, pessoal? Então vamos lá, por exemplo, um fundo imobiliário que investe aí em shoppings, né? Ele vai ganhar como? Ele vai ganhar ali principalmente com os aluguéis. Então a fonte principal aqui de renda, né, desse tipo de fundo, que é o fundo de tijolo, vai ser ali com os aluguéis. Por exemplo, um fundo que ele investe ali em shoppings, dentro do shopping vai ter várias lojas. Todas aquelas lojas ali que são empresas, ele todo mês vai pagar o aluguel ali ao fundo, que é o dono do shopping, né? E o fundo vai repassar esse aluguel, esse valor, para os cotistas, você que tem ali uma cota do fundo, tá? E também em menor grau, ganho de capital na venda dos imóveis. Por exemplo, o fundo ele pode vender o seu imóvel, por exemplo, o fundo ele pode vender o seu shopping, pode vender ali um prédio, um galpão para outro fundo, outra empresa, e esse valor ele também vai ser repassado ali para os cotistas, os investidores daquele fundo, tá? Então vamos lá, passar para o próximo tipo de fundo, que é o fundo de papel. Então o foco de investimento aqui do fundo de papel são títulos de dívidas imobiliárias, como CRI, LCI e outros ativos financeiros. Então o LCI, o que é um LCI? É letra de crédito imobiliário. E o CRI é o certificado de recebíveis imobiliários. São investimentos de renda fixa, basicamente. Ou seja, resumindo, aplicam o patrimônio dos seus cotistas em aplicações de renda fixa ou variável do setor imobiliário. Vamos tentar explicar aqui um pouco mais, tá, pessoal? Vamos supor que tem uma empresa que ela quer atuar no ramo imobiliário, construir um prédio, por exemplo, e aí ela vai emitir um CRI ou um LCI, né? Que é como se fosse um empréstimo. Então o fundo ele vai pegar o meu dinheiro, o seu dinheiro, as nossas cotas, o nosso dinheiro, e vai como se fosse emprestar esse dinheiro a essa empresa que vai atuar ali no ramo imobiliário. E aí essa empresa futuramente ela vai pagar, vai devolver esse dinheiro ao fundo com juros e correção monetária, que é aqui a principal fonte de renda, né? A fonte de renda principal aí do fundo de papel é com os juros e a correção monetária desses títulos, ou seja, como se fosse desse empréstimo a essas empresas aí que vão atuar no setor imobiliário. Então, basicamente, ela atua ali no setor de dívidas aí do setor imobiliário, como se fossem empréstimos, né? Então, a gente vai ganhar dessa forma aqui nos fundos de papel. Normalmente, os fundos de papel, ele tem uma rentabilidade, um dividend yield, que a gente vai ver no próximo vídeo, quando a gente falar dos indicadores, maior do que o fundo de tijolo, que foi o primeiro que a gente viu. Mas os fundos de tijolo, ele tem a vantagem que com o tempo os prédios, os imóveis físicos, eles tendem a se valorizar. Assim também como os aluguéis, com o passar dos anos, eles tendem a corrigir com a inflação, né? Com as correções aí monetárias, né? Então, ele é mais seguro, o fundo de tijolo, do que o fundo de papel. Mas o fundo de papel, ele normalmente ele é mais rentável, ele paga mais dividendos todo mês ali aos seus investidores. Por isso é importante você ter na sua carteira os dois tipos aí de investimentos, tá bom? Então, outro tipo de fundo de investimento são os fundos de fundos. Ou seja, o foco de investimento dos fundos de fundos, ele aplicam o patrimônio dos seus cotistas em aplicações de renda fixa ou variável do mercado imobiliário. Ou seja, os fundos de fundos é basicamente o quê? Um fundo que vai pegar o dinheiro dos cotistas e vai investir em outros fundos. E nisso você vai ganhar com essa diversificação ainda maior aí, né?
de investimento. Então, a fonte de renda principal é a distribuição de rendimentos dos fundos imobiliários que compõem ali a sua carteira, né? Então, é o fundo que investe basicamente aí em outros fundos imobiliários, tá bom? E temos aqui também os fundos híbridos. Fundos híbridos. Focos de investimento aí dos fundos híbridos, ele faz o que? A combinação de ativos, ou seja, um fundo híbrido, ele vai ter fundo ali de tijolo, ou seja, ele vai ter imóveis físicos, e vai ter também a parte de papel, ou seja, ele vai também aplicar o dinheiro, né, dos cotistas no setor ali também de dívidas, né? CRI, LCI, do setor ali imobiliário, assim como o fundo de papel. Então ele vai ter imóveis físicos e também vai aplicar o dinheiro aí nesse tipo de renda fixa, né? Ali renda variável do setor de dívidas de papel, tá? Para ganhar também ali com juros, né? Das dívidas ali do setor imobiliário. E ou cotas de outros fundos imobiliários também. Então esse é um fundo híbrido, ele é misturado, como se fosse o fundo dos fundos. Mas nesse caso aqui ele vai ter uma parte ali em tijolo, prédios, né? Ganhando com aluguel, e a outra parte ali emprestando, como se fosse emprestando dinheiro ao setor imobiliário e ganhando ali com esse empréstimo ali os juros. Então ele vai ganhar dessas duas formas. Então isso aqui é o fundo híbrido. Fonte de renda principal é mista, ou seja, misturado, né? Depende aí da alocação dos ativos do fundo. Vamos ao próximo slide, que é FIAGRO. Um fundo do tipo FIAGRO. FIAGRO quer dizer o quê? São fundos de investimento do agronegócio. Então, como o próprio nome sugere, ele vai atuar ali no setor da agrícola, do agronegócio. Então, o foco de investimento de um FIAGRO está o quê? Em imóveis rurais, como fazendas, certificados de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs, né? Ações ou cotas de empresas ligadas ao setor agrícola. Ou seja, pessoal, um FIAGRO ele vai atuar ali no setor aí no setor rural, né? Aí do Brasil, da produção rural, em fazendas, em terras, né? Para a produção ou até mesmo aluguel daquelas terras ali para outras empresas, né? Produzirem. Os certificados de recebíveis do agronegócio, que são as dívidas, né? Do agronegócio. O agronegócio, por exemplo, está precisando ali de empréstimo, uma empresa do agronegócio. Então ele vai gerar aí um CRA, né? E aí o fundo ele vai emprestar, digamos assim, né? Através desse certificado de recebíveis do agronegócio, esse dinheiro a essa empresa, e futuramente essa empresa vai pagando essa dívida com juros e correções monetárias. Então ele vai ganhar também dessa forma, como se fosse aí, né, um investimento também de papel, né? Mas só que no caso aqui do setor agrícola. E também ações ou cotas de empresas ligadas ao setor agrícola. Empresas que trabalham aí no setor agrícola, o fundo também pode investir nessas ações dessas empresas e ganhar também dessa forma. E assim repassar todo mês uma parte ali, né, dos dividendos para cada cotista, tá bom? Então, fonte de renda principal do FIAGRO aí é a receita gerada por esses investimentos. A receita gerada por esses investimentos é distribuída ali aos cotistas do fundo. Então, dessa forma, pessoal, a gente termina aí o vídeo. Espero que você tenha entendido aí apenas a parte teórica, tá? Dos fundos, dos tipos de fundos. Se você não entendeu alguma coisa, volta no que você não entendeu. Vê mais uma vez aí, tá? E no próximo vídeo a gente vai estar analisando os indicadores dos fundos imobiliários. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais aí nos fundos, analisando os indicadores para tomar as melhores decisões no momento ali de investir. E se você chegou aqui no canal, assistiu até o fim, se inscreva aí no canal, dê a força a gente está iniciando aí no YouTube nesse canal, tá? Vai ter uma playlist que a gente só vai investir
Todo mês a gente vai investir em fundos imobiliários, em ações do Brasil, em ações nos Estados Unidos, outros tipos de investimento. Então a gente vai estar aprendendo aqui junto, tá? Aprendendo a parte teórica, aprendendo os indicadores, aprendendo a investir. Então se inscreva aí no canal, dê essa moral aí a gente. Comente se quiser, dê dicas aí de próximos vídeos que você queira ver aqui no canal. E valeu!